Eu não marquei ainda. Eu marquei como primeira, ó. Certo. Bom, beleza. Damares, é só marcar a ordem de apresentação, tá? Mas é tudo na semana que vem. Então, Ok. é só pra gente também ter uma ideia, assim, né, dos temas que vocês vão apresentar, que aconteceu já uma vez de duas pessoas apresentarem o mesmo artigo. Então, a gente só combina antes, assim, e daí já aproveita e faz a ordem de apresentação pra gente no dia não ficar, né, com aquela coisa. Você já sabe qual vai ser o seu momento de apresentar e já fica preparado para isso. Bom, então hoje, na verdade, a gente tem uma aula bem mais aberta, no sentido assim de que vocês podem tirar suas curiosidades, suas dúvidas, assim, e podem perguntar à medida que vocês quiserem durante a aula, sem problema nenhum. Porque a ideia hoje, né, é falar um pouquinho sobre os estudos mesmo que estão acontecendo, principalmente no Brasil, como que eles são feitos e um pouco da própria experiência prática mesmo, de trabalhar com genética de populações, né? Então, eu tenho uma parte introdutória, na verdade, que retomar talvez algumas coisas sobre a população brasileira, que a gente falou um pouquinho, esclarecer um pouco mais algumas outras coisas, mas a ideia é bem assim de a gente poder adequar tudo isso para ter esse espaço para vocês também. Eu coloquei lá na UFPR Virtual o link também para uma série de podcasts que é do Comitê de Pesquisa, de Ética em Pesquisa Nacional do Brasil. E mais para o final da aula um pouquinho eu vou explicar para vocês um pouco do que é aquilo, né, e de como funciona um pouco isso. Então, assim, na verdade tem várias coisas que a ideia é que hoje meio que sair do livro mesmo, né, e a gente pegar um pouco na prática. Então, fiquem bem à vontade para perguntar qualquer coisa e fazer qualquer tipo de comentário também, né, sobre os conhecimentos de vocês, a experiência de vocês, etc. Então, a primeira introduçãozinha é exatamente para a gente pensar sobre a população brasileira como uma população, né, do ponto de vista genético, e então a gente começa do ponto de vista histórico, né, que é, na verdade, de como a população humana no Brasil se formou. Então, até 1500, né, a população brasileira, na verdade não tinha Brasil, né, mas a população dessa região geográfica eram ameríndios, né, ou nativos americanos, esse termo que a gente usa para os povos que são nativos aqui dessa região das Américas, na verdade, né, e que, como a gente já viu nas outras aulas, né, o povoamento das Américas, né, foi através do Estreito de Bering a partir de populações asiáticas, né. Então, a gente, devido, né, ao próprio contexto histórico, né, a gente não tem registros escritos, né, não tem uma fonte onde a gente possa ver, assim, quantos povos habitavam aqui nessa região, quais povos existiam, quantas pessoas eram, que línguas falavam. A gente não tem esse tipo de registro escrito, né. E, obviamente, né, nesse período, então, a gente tem estimativas a partir de outros tipos de dados, né. Então, é muito vago, na verdade, mas há uma estimativa que gira aí em cerca de 3 milhões de pessoas que já habitavam o território que depois seria o Brasil, né. Aqui só é importante falar também que, talvez vocês já tenham visto isso, eu até gostaria de saber se vocês, né, as coisas que vocês já viram ou as coisas que vocês não sabiam ainda, para eu também ter esse feedback. Mas aqui eu estou usando o termo ameríndios ou nativos americanos, né, para me referir a todo esse conjunto de populações que é extremamente diverso,
né? Então a gente sabe dessa única migração de povoamento do continente, mas depois do povo, né, da entrada desses povos, houveram muitas migrações para várias regiões diferentes e muita diferenciação genética, né, e cultural. Então, e exatamente por isso também, né, que a gente não usa o termo índio, né, como era usado antigamente até dentro do folclore brasileiro, né, como uma coisa única, né, e como se fosse uma única população. E, além disso, pejorativamente, né, associado a todo esse histórico também errado de ter sido, né, pensavam-se que chegou às Índias, né, e daí chamavam esses povos de índios. Então, usar o termo indígenas é bem mais apropriado, tanto nesse sentido, né, que não carrega esse sentido pejorativo, quanto no sentido também de reconhecer a diversidade genética desses povos, né, de reconhecer de que são vários povos, muito diferentes, né. Aí, vocês conhecem bem essa história, né? Não sei como que vocês aprenderam exatamente essa história, mas eu, por exemplo, no meu tempo da escola, eu aprendi que a gente foi descoberto, né? Que as Américas foram descobertas e foram colonizadas. E a gente até mistura um pouco essa questão do povoamento com a colonização. Parece que a história começou quando os europeus chegaram aqui, né? Na verdade, isso foi uma invasão, né? Os portugueses vieram em 1500 com toda essa história romantizada que a gente tem hoje, né? Mas na verdade invadiram o continente. Foram cerca de 500 mil indivíduos que vieram, principalmente no Brasil, vieram de Portugal, né? E que começaram um processo de matança, né? E de muita violência com esse povo que já vivia aqui. Então, em parte, né, o que a gente por que esses povos ameríndios a gente não conhece mais? Por que restaram poucas pessoas em comparação ao que a gente estima que havia na época, né? Porque muitos foram exterminados durante esse processo. Tá? Aqui nessa questão dos europeus, de uma forma geral, na verdade, não só dos portugueses, vocês podem ver muito em livros esse termo de Cáucaso ou caucasoide, em artigos científicos e tudo, tá? Mas esse termo, não usem, é errado. Ele veio, na verdade, de uma época, né? Da época, na verdade, que foram inventadas as raças humanas, né? Para justificar o racismo. E que Cáucaso era essa região entre Europa e Ásia, onde eles diziam na época, né, que tinham surgido os europeus, os povos europeus, porque na ideia deles eram surgimentos independentes, os povos europeus, né, os povos brancos tinham surgido no Cáucaso. Então eles eram caucasoides, né, aqueles que se pareciam com esse povo. Então, além de estar errado, também é associado com essa, porque é o termo que foi inventado justamente para diferenciar raças humanas, né? Então, totalmente relacionado com o racismo, assim como o negroide, por exemplo, né? Que eram os indivíduos que, teoricamente, tinham se originado na África e composto as populações africanas, então de cor de pele negra, né? E aí, junto, né, dessa invasão, os portugueses trouxeram com eles quase 5 milhões de africanos, que eles sequestraram lá da África, né, e escravizaram aqui no Brasil. Então, a estimativa também é de cerca de 5 milhões, né, porque a gente também, devido à escravidão, na verdade, a todo o modo desumano com que essas pessoas foram tratadas, né, elas não tinham registro, não tinham identificação, então a gente não sabe, na verdade, quantas pessoas vieram. E muito menos de que região da África elas vieram, de que países ou de que populações, né, de que grupos étnicos em específico. Então, nada disso a gente tem registrado, né? O pouco registro que a gente tem são de navios, não são de pessoas, né? Então, os navios onde eles desembarcaram, onde eles, né, na costa do Brasil, de onde eles saíram no continente africano, mas
não de onde vieram essas pessoas, nem quem eram essas pessoas, né? Então, a gente sabe que não foi só uma região da África, que foram várias regiões, que foram várias línguas diferentes, né, desses povos, e propositadamente eles foram misturados, né, para poder não se comunicar, né? Essa era uma estratégia de dominação dos europeus. Então, a gente tem uma falta de dados a respeito dessa parcela, né, da ancestralidade da nossa população. E uma parte disso a gente consegue resgatar através de estudos genéticos das populações atuais, que também é o caso que a gente consegue fazer, talvez em menor proporção um pouco, com a nossa ancestralidade ameríndia também. E depois, né, desse período, isso que a gente chama geralmente de formação tríbrida, né, da nossa população, a gente teve depois uma política governamental, na verdade, né, que incentivou e que provocou, né, que fez com que ocorresse a imigração de mais de 5 milhões de pessoas brancas especificamente, né, de europeus principalmente, para o Brasil. Isso era uma política de embranquecimento da população. Então, nessa época, a população brasileira contava, né, com um grande número de pessoas que ou tinham sido escravizadas ou que tinham sido descendentes, né, desses indivíduos que foram escravizados e que eram de pele escura, né? E, obviamente, na época, para isso, né, para o governo, isso parecia uma coisa ruim, né, para um governo racista e que tinha que ser corrigida. Então, essa imigração foi fomentada mesmo financeiramente, né? E toda essa migração, claro, esses indivíduos tinham as suas disponibilidades, então o governo ofertava terras, ofertava vários incentivos, né, para que eles viessem para cá. E aí a gente teve essa onda mais recente de imigração europeia, que incluiu vários outros países, né? Então, principalmente italianos, mas também ainda com uma boa proporção além de portugueses, espanhóis, alemães, vários outros grupos, né? E essa miscigenação foi uma miscigenação bem mais recente que a gente teve. Então, o que a gente vê hoje na população brasileira, na verdade, é um resultado de tudo isso, né? Desde os povos nativos, as miscigenações que ocorreram com a invasão europeia e a nova onda de imigração europeia, que foi parte dessa política de embranquecimento do governo. E aí a gente chega no que hoje a gente tem na população brasileira, né? E esse dado aqui é o dado do IBGE, do último censo, né? Onde a gente vê que, infelizmente, não foi feito um novo ainda, então já tem mais de 10 anos, mas que a gente vê uma classificação por cor ou raça. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que quando a gente está falando dessa classificação do IBGE, ela é fenotípica, né? No caso do IBGE especificamente, ela é autodeclarada, ou seja, a pessoa fala o que ela é. E atualmente, né, nesse último censo de 2010, ela tinha as opções para escolher, que eram essas opções aqui. Ela poderia marcar branca, preta, amarela, parda, indígena, ou daí o caso que alguém deixou sem a declaração, né, uma porçãozinha bem pequena. Mas a gente teve outros momentos pelos quais esse censo passou. E o censo é sempre assim o dado mais global, né, no Brasil, que a gente tem para realmente avaliar um pouco isso. Então a gente não tem um banco de dados. Eu poderia tentar trazer aqui, isso daqui é a genética da nossa população, né? Mas infelizmente a gente não tem isso ainda. A gente está em construção. O que a gente tem é a classificação fenotípica. Essa classificação fenotípica, ela é dada socialmente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente diz que uma pessoa é branca aqui no Brasil, a gente não está querendo relacionar isso com a ancestralidade dela. Ela pode ter
meus bisavós vieram de tal região da Europa, disso, daquilo, né? Ou a gente pode ter uma história toda, mas essa história não vai ser recapitulada completa por conta do racismo, né? Por conta desse viés que a gente teve. Então, sempre há participação, né? Então, assim, são exaltados sempre os ancestrais que vieram da Europa, né? E os ancestrais africanos e nativos muitas vezes não são relatados, né? São escondidos, né? Digamos assim, dentro dessa história. Então, quando a gente vê essa divisão aqui, essa divisão não significa uma ancestralidade, né? A gente tem um processo de miscigenação bem complexo no Brasil, mas o que a gente vê aqui é que, já de acordo com o último censo, a gente tem mais da metade da população brasileira compondo esses grupos aqui que são pardos e esse grupo aqui que são pretos, né? Para o IBGE mesmo, né, o conjunto dessas duas categorias, pretos e pardos, forma o conjunto de negros, né? Então, essa é a denominação que é feita. Então, independente, né, de qualquer outra discussão que a gente tem, é assim que oficialmente a gente trata no Brasil. Por que que aqui a gente pode usar o termo raça, né, mesmo sabendo que raça não existe em biologia? Porque aqui não é biologia, aqui é fenótipo, né? Então, aqui são categorias sociais. E a categoria social, ela realmente é inventada, ela não é biológica. Então, e é isso que a gente está vendo aqui, é a percepção social, nesse caso, que as pessoas têm delas mesmas, né? Então, isso varia ao longo do tempo. Então, pode ser que uma pessoa seja, né, em um certo ano, ela vai responder essa pergunta do IBGE, ela vai responder de uma forma diferente que talvez ela pode responder no próximo censo, porque a percepção dela pode ser alterada, sendo a mesma pessoa, né? O que mostra que não tem nada de biológico nisso também, que mostra que isso é uma compreensão social. E num país, né, que é dominado pelo racismo, a gente vai com certeza ver o efeito, o impacto disso nessas declarações, né? Então, a gente vê, por exemplo, em outras épocas, né, o censo relatando, por exemplo, um número menor, bem menor do que esse de 2010, do conjunto de pessoas pretas e pardas, né, dos negros no Brasil. Porque ninguém quer se identificar com uma categoria que é discriminada. E aí você vê ao longo do tempo, com a luta do movimento negro e toda essa conscientização, né, da população, da necessidade de se afirmar, né, um aumento do número de pessoas que se declaram pretas ou pardas no Brasil. Então, a gente tem uma ideia, né, que isso daqui representa também um pouco da configuração social que está acontecendo no país naquele momento. As próprias categorias, que são as palavras, né, que foram escolhidas para definir, e as categorias, porque, né, porque amarelo, porque pardo, porque, né, e isso porque foi o que o IBGE levantou, que as pessoas mais frequentemente respondiam quando as perguntas eram abertas, então a pessoa poderia usar qualquer termo que ela queria, né? Então, daí que vieram esses termos. Mas eles também estão em constante modificação, né, do seu significado na sociedade. Então, a gente pode também, né, e deve adequar eles ao longo do tempo, né, para que eles representem cada vez melhor a nossa população. O termo pardo, em específico, é uma invenção brasileira, né? É essa invenção do Brasil para dizer que é um país miscigenado. E porque, por exemplo, nos Estados Unidos né, você não usa essa categoria intermediária, você tem brancos e negros, né, como se fosse assim uma divisão total. E aqui, né, então, esse termo tem todo um significado também dentro dessa política de embranquecimento, né, de você medir essa pigmentação de pele, principalmente, né, dos indivíduos. Então, quanto mais branco, né, o país fosse, melhor seria o país, né, nessa ideia que foi a ideia da política do embranquecimento. Então, depois, né, de muita luta do movimento negro, pretos e pardos foram unidos também nessa categoria de negros, porque muitas vezes o próprio IBGE
mostrou, né, a partir dos levantamentos, que muitos dados eram muito similares entre esses grupos, né, o que demonstrava o efeito do racismo no Brasil. Então, eu mostro isso aqui para a gente sempre lembrar de que o que a gente está falando, né, de ancestralidade genética, não é a mesma coisa que isso daqui, né? Embora muitas vezes é essa categoria que vocês vão ver, por exemplo, nos estudos de associação genética com a população brasileira, como eles vão estar caracterizados, muitas vezes vai ser isso, por ser o único dado, às vezes, que tem disponível, né? Mas que não representa a ancestralidade genética, tá? Então, isso é bem importante. Até porque, né, aqui, se a gente for ver os indígenas, todos colocados numa única categoria, né, com a grande diversidade genética de povos que existe, enfim, né? Então, tudo é muito reduzido aqui a uma questão social, tá? E eu falei da autoclassificação do IBGE e tem também a heteroclassificação. Essa heteroclassificação é a mesma coisa, fenotípica também, é social, é influenciada por todo o meio, só que ela não é dada pelo próprio indivíduo. Ela é uma classificação que outra pessoa faz. Então, por exemplo, dentro de um projeto de pesquisa, pode ser o próprio pesquisador que está fazendo entrevista com as pessoas, né, que está fazendo coleta de amostra biológica, etc., de dar uma classificação. Essa classificação pode ser feita ao vivo, pode ser feita através de fotografia. Então, diferentes trabalhos vocês podem encontrar diferentes avaliações. Mas o importante também é a gente saber que essa classificação, justamente por ser uma classificação social, né, ela não é uma coisa certeira, né? E a autoclassificação nem sempre bate com a heteroclassificação, né? Porque as duas têm influência de um componente social, né? E isso, na verdade, desde o início dos anos 2000 já. Então, esse trabalho aqui de 2009 já fez uma comparação que já mostrava, né, a diferença da autoclassificação, né, que está sendo mostrada aqui, para a heteroclassificação, que é o outro indivíduo que atribui. Nesse caso aqui foram através de fotografias das pessoas. Então, né, a gente vê a subjetividade de tudo isso, e aqui as proporções, né, que foram do grupo autoclassificados e heteroclassificados no mesmo grupo ou em grupos diferentes, né? Então, a gente vê que, por exemplo, né, quando a gente vê a pessoa que foi heteroclassificada como branca, ela, em 83% das vezes, né, mais ou menos, a gente teve ela se autoclassificou também como branca, mas teve 16,7% das vezes que ela estava classificada, que ela se classificou como branca, mas que ela foi heteroclassificada de uma forma diferente, em outra categoria. Isso acontece, essa discrepância é maior ainda dentro desse grupo de pardos, né? Então, no inglês aqui fica brown, né? Que é um termo que não é muito utilizado, mas seria a única correspondência, né, para esse termo pardo. Onde a gente tem 53,3% das pessoas que se autoclassificaram como pardas também foram hetero-identificadas como pardas, né? Sendo que 30% foram identificadas como brancas e 16,7% como outras categorias. Então, a gente vê que existe uma certa relação, mas uma coisa, outra coisa, né? Então, é bem importante, né, dentro de um estudo, por exemplo, com a nossa população, relatar o tipo de classificação que foi feita, porque isso pode alterar completamente, né, os grupos a descrição da população que foi analisada, né? Então, isso especificamente é importante para estudos do tipo caso-controle, né? Lembra que a gente tinha falado, nesses estudos caso-controle é importante a gente saber que tanto o grupo de pacientes quanto o grupo de controles têm a mesma ancestralidade, né, em média, porque a gente pode estar trabalhando com SNPs que tenham frequências alélicas diferentes em diferentes populações. Então, se você misturar populações de diferentes ancestralidades, elas podem ter frequências alélicas diferentes, não por causa da doença, mas por causa da própria frequência populacional, da população de origem, né? Então, nesse caso, isso é uma classificação social,
mas é utilizado como um parâmetro, né, muitas vezes, que indicaria ancestralidade genética, né? Então, a gente já sabe que isso é falho, mas muitas vezes é a única informação que existe. Então, na falta de uma informação genômica, essas categorias às vezes são utilizadas, tá? Vocês vão encontrar bastante isso, principalmente nos trabalhos mais antigos, né? Quanto mais recente o trabalho, maior a probabilidade de vocês encontrarem realmente uma análise genômica de ancestralidade, que vai ser muito melhor, muito mais precisa, né? Para corrigir esse tipo de viés nos estudos, né? Ou para fazer esse pareamento das amostras. E aqui a gente falando um pouco da relação, então, dessa autoclassificação, heteroclassificação e ancestralidade genômica mesmo. E aqui também é desse mesmo trabalho de 2009, mas a gente, então, assim, não mudou muito o dado, assim, a conclusão que a gente chega, né, desde essa época até os dados que a gente tem hoje. Então, a conclusão geral é que nenhuma das classificações, nem a autoclassificação, nem a heteroclassificação, elas refletem a ancestralidade genômica das pessoas no Brasil, né? Então, a gente pode ver também, então, para qualquer uma das três classificações fenotípicas, né, que a gente chama, a gente pode ver que, tanto para autoclassificação quanto para heteroclassificação, né, a gente tem uma certa relação com a ancestralidade genômica. Então, você vê que os indivíduos que se autoclassificam como brancos têm, aqui em média, 88,7% de ancestralidade europeia, né? E uma ancestralidade africana de 7,2% e uma ameríndia de 4,1%. Quando você vê a heteroclassificação, é mais ou menos a mesma coisa, né? Nesse sentido de proporções de ancestralidade. Então, a gente vê uma ancestralidade europeia de 90,3% nos indivíduos que são heteroidentificados, né? Heteroclassificados como brancos. Mas você vê daí 5,6% de ancestralidade africana e 4% de ancestralidade ameríndia, né? E quando você olha para as categorias, né, de pardos e pretos, então você vê porcentagens diferentes, né, mas que não são tão diferentes assim na realidade. Então você olha aqui para pardos, por exemplo, você vê que as pessoas autoclassificadas brancas, elas tinham 88% de ancestralidade europeia. E já as autoclassificadas como pardas têm 80,3%, né? Então, se a gente fosse entender essas categorias, essa categoria pardo como um intermediário de miscigenação genômica entre pretos e brancos, isso não corresponde, né? Não é verdade. Aqui a gente também vê a proporção de ancestralidade europeia para os indivíduos autoclassificados como pretos, que é de mais de 50%, né? Ou seja, mais do que os 40,9% de ancestralidade africana, que, em teoria, eles teriam mais ancestralidade africana do que europeia, se a gente fosse pensar né, desse extremo aqui, do europeu até o africano. E a gente vê que, na verdade, todos os grupos, né, auto-identificados, heteroidentificados, têm miscigenação. Tem, todos eles. O que varia entre eles é só a proporção de miscigenação, né? Então, a gente tem um pouquinho mais de ancestralidade africana no grupo de indivíduos pretos, um pouquinho mais de ancestralidade europeia no grupo de indivíduos brancos, né? E a gente tem uma ancestralidade nativa americana, ou ameríndia, muito similar, na verdade, entre os diversos grupos, né? Então, aqui, considerando indivíduos, né, brancos, pardos e pretos, não considerando indivíduos que se identificariam como indígenas, né? Porque daí poderia ser outra proporção, né? Dependendo do grupo. Tá? Mas então a gente vê que na verdade o que a gente faz, né, de classificação fenotípica, tanto a autoclassificação quanto a heteroclassificação, são muito pouco informativas com relação à ancestralidade genômica, que é, na verdade, o que a gente precisa corrigir, por exemplo, nos estudos caso-controle, de associação caso-controle, né?
Então, é bem importante a gente sempre lembrar disso. Aí aqui, eu não me lembro se eu falei para vocês, eu acho que em algum momento eu já falei do projeto do DNA Brasil, né? Que é um projeto da USP que está sendo feito ano passado, foi bastante noticiado, que é para sequenciar o genoma completo de vários indivíduos, assim, milhares de indivíduos, no Brasil, né? E é o primeiro trabalho que está fazendo isso, né? Sequenciamento de genoma completo no Brasil. Então, é uma iniciativa multicêntrica, né, mas é coordenada lá principalmente por duas professoras lá da USP. Então, eu tenho o vídeo um dos vídeos, né, do projeto DNA Brasil ali também para vocês conhecerem um pouco melhor, até porque ele está bem falado, está bem discutido. Os primeiros resultados foram lançados no final do ano passado e ele continua, tem um financiamento grande, vai sair muito mais coisa ainda. E tem empresas financiando, não é só o governo. Então vai sair muito na mídia, vocês vão ouvir bastante falar, então é legal conhecer, saber um pouquinho da história, como que está sendo feito, como que está, né, como que foi organizado. Então eu coloquei um pouquinho para vocês, né? Isso rapidamente vai se tornar referência de estudo de população brasileira. E a gente vai ver aqui hoje um pouquinho desses primeiros resultados preliminares, que foram assim, as primeiras 1.000 e poucas pessoas que foram sequenciadas, para a gente entender um pouquinho do que a gente conhece genomicamente, né, com esses dados mais recentes. Então, isso daqui é o resultado da ancestralidade. Vocês devem se lembrar daquele gráfico do tipo structure que a gente viu uma das aulas, né, onde a gente via cada coluninha dessa, né, aqui tá tudo meio que de uma cor só, a gente não consegue ver muito, mas aqui nessa parte mais em laranja, que representa a ancestralidade nativa americana, a gente vê que as linhas são bem fininhas, né, porque aqui tem mais de 1.000 indivíduos, né, mais de 1.000 pessoas, cada pessoa aqui é uma barrinha dessas, né. E essa barra daí, então, é dividida nas proporções de ancestralidade da pessoa, né? Então, a gente vê, desde aqui da esquerda, essas pessoas aqui que, pelo que eu consigo ver aqui, são 100% europeias, né? Que estão representadas em roxo, porque aqui todo o genoma delas é composto, né? Por variantes genéticas de origem europeia. E aí, aqui a gente tem pessoas que têm o componente genético de ancestralidade do continente africano e um pouco do continente europeu e um pouco de nativos americanos, né? E aqui em diferentes proporções, e a gente vai aumentando, né, a proporção principalmente da ancestralidade africana e diminuindo a europeia. E aqui, bem esse azul mais claro aqui, são os indivíduos do leste asiático, do sul asiático, que foi, na verdade, né, são a maior parte deles japoneses, né, que foi uma migração muito mais recente que veio para o Brasil. Então, inclusive, mais recente do que essa outra migração europeia, né, desse embranquecimento da população, que foi fomentado pelo governo. E a gente vê que eles são bem menos miscigenados, né, esses indivíduos. Então, eles, em parte porque são poucas gerações, né, em parte também pelo isolamento cultural, né, pelas diferenças culturais e tudo, mas até hoje, né, a gente ainda vê um padrão genético ainda bem diferente nesses indivíduos do que a gente vê com relação às outras miscigenações, né? Então, a gente não vê esse componente asiático espalhado em proporção aqui em vários indivíduos, né? A gente vê indivíduos que basicamente são totalmente descendentes de japoneses, né? Como a gente está vendo aqui. E o que a gente vê, na verdade, aqui, eu diria que isso daqui é um gradiente, né? É um gradiente de ancestralidade que foi, né? Os indivíduos aqui, eles não estão organizados aqui por nenhum fator a não ser a proporção de ancestralidade, né? Então, para a gente ver né, esse contínuo aqui, né, que vai fazendo principalmente entre a linha do europeu e africano, né? E, claro, aqui com diversas proporções nativo-americanas aqui, que
né, que a gente consegue visualizar melhor aqui, mas que no geral de toda a população é relativamente menor do que os componentes europeu e africano. Mas eu não sei vocês, mas eu olhando para esse contínuo aqui, eu não consigo traçar nenhuma divisão aqui. Onde que a gente colocaria uma linha que a gente pudesse atribuir diferentes grupos na população brasileira e para dizer assim, aqui são os indivíduos brancos porque são europeus, até onde que vai o branco aqui? Aonde que começa o pardo? Aonde que começa o preto? Talvez esse daqui seja mais fácil de a gente identificar, né, dos japoneses. O restante da população brasileira aqui, né, eu não consigo imaginar aqui um limiar para nada, né? E é exatamente isso que a gente tem, é um contínuo de variação, um contínuo de onde cada indivíduo tem uma porcentagem única, né? Então você vê cada linha, né, cada coluna dessas daqui é uma proporção única de uma composição de ancestralidade europeia, africana e nativa-americana, né? Que é um pouquinho diferente do indivíduo que está de um lado, que é um pouquinho diferente do indivíduo que está posicionado aqui do outro lado. Então, se a gente olhar genomicamente, realmente a gente vê que as classificações são totalmente artificiais, né? Não existe essa delimitação que é feita, ela foi inventada, né? E se a gente olhar o mesmo estudo, né, então eles fizeram agora a separação, né, desses gráficos de structure por raça autodeclarada, né, dos indivíduos. Então, aqueles indivíduos que se identificaram que eram brancos, os que se identificaram como negros, que aqui, na verdade, seria o termo preto do IBGE, né, e aqueles que se identificaram como pardos. E a gente vê também o mesmo gráfico, tá? Só que aqui, né, as cores estão diferentes. Então, a gente vê em rosa o europeu, e em verde o ameríndio, e em amarelo a proporção africana. Quando a gente olha assim para os grupos divididos, a gente até pode dizer, olha, mas tem uma diferença, né? A gente percebe que tem mais quantidade de cor de rosa aqui, né, no branco, do que tem um pouco menos de rosa aqui no pardo, né, e um pouco menos de rosa aqui no grupo negro. E então a gente pode dizer que os grupos, quando a gente separa por grupos, na média desses grupos, eles apresentam essas proporções levemente diferentes, que era a mesma coisa que a gente estava vendo naquele gráfico com as porcentagens, né? Só que aqui a gente está vendo por indivíduo, o que faz com que a gente também possa perceber que, embora haja uma diferença visual, né, que desse gráfico entre os grupos, se a gente pegar qualquer indivíduo de qualquer um desses grupos e não souber a que grupo esse indivíduo pertence, né, fenotipicamente, a gente não souber a autodeclaração dele, é impossível a gente adivinhar. Porque se eu pegar qualquer coluna dessas, né, qualquer indivíduo aqui, eu tenho aqui em todos os grupos, né, indivíduos que variam. Então, se eu pegar esses indivíduos aqui, por exemplo, estão com com a ancestralidade europeia aqui acima de 90% ali, né, que é mais do que vários indivíduos que estão aqui no grupo de brancos, né? Então, não faz sentido individualmente, né? Isso que é a coisa mais importante que a gente tem que entender quando a gente observa essa diferença entre os grupos, né? Porque é uma diferença de proporções médias e não é uma diferença que venha em cada indivíduo. Então, aqui a gente vê muito claramente, né, e o grupo pardo também deixa muito claro isso, porque a gente vê que é bem mais riscadinho, assim, né? Porque como são vários indivíduos aqui, na verdade o riscadinho aqui é porque tem alguns indivíduos aqui que tem uma proporção de ancestralidade africana bem maior, né, do que os que estão ao lado. Então a gente vê esses risquinhos, né, que invadem aqui essa faixa do meio, né. Então a gente vê que tem uma variação grande também, né. Então, como
essa categoria também não faz sentido, né? Porque a gente não teria essa diferenciação realmente entre as pessoas. E é isso que a gente diz que é a ancestralidade, né? Geneticamente falando, claro, tem outras definições do termo, mas geneticamente falando, a ancestralidade é única de cada indivíduo, né? Então, isso é característico de uma população miscigenada, como foi o Brasil, né? Que passou por um processo há relativamente longo tempo, a ponto de que a gente vê essas proporções, né, em quase todas as pessoas e distribuídas pela população, tá? Então, é importante a gente ressaltar principalmente a grande variação que existe dentro de um mesmo grupo de indivíduos, né, para a gente entender como essas classificações, elas não refletem a ancestralidade genética. E esse outro gráfico, já lá voltando agora naquele trabalho de 2009, ele também já fazia essa relação, e aqui no caso os indivíduos estão classificados como brancos, pardos e pretos, e aqui está sendo colocado um índice de ancestralidade africana. Porque aqui nesse caso não era um estudo genômico, então eles mediram vários marcadores e calcularam um tipo de um índice assim. Então aqui não é porcentagem, não é nada. Esse índice que eles calcularam, né? Mas então a gente comparando entre os grupos, né, a gente consegue ver cada pontinho que seria um indivíduo com o seu índice de ancestralidade africana, e aqui a gente está comparando entre os grupos e a gente vê uma sobreposição enorme, né? Então dá para ver uma diferença entre os grupos, principalmente entre os grupos pretos, de pretos e brancos. Sim, a gente vê uma diferença na média, mas uma sobreposição que impossibilita a gente de identificar qualquer pessoa através da sua, digamos, a quantidade de ancestralidade africana que ela tem, não reflete a cor da pele que ela é classificada, né? Porque se essa classificação fenotípica é extremamente baseada em cor de pele, que é o que a gente viu das características multifatoriais, né? Que são poucos genes envolvidos que determinam uma variação que, inclusive, é imensa dentro do continente africano, né? Então, realmente nem faria sentido a gente esperar que essa relação acontecesse, né? E o outro aspecto extremamente importante, que a gente também já conversou um pouco, e que esse trabalho do DNA Brasil, né, que é de sequenciamento genômico, está mostrando também, é o fluxo gênico direcional, né? Então, a gente, quando analisa a herança mitocondrial, então o DNA mitocondrial, aqueles haplogrupos de DNA mitocondrial que representam a herança materna da nossa população no Brasil, e aqui as porcentagens mesmo, né, das proporções, então, de herança materna de cada grupo, isso é no Brasil como um todo, dentro da amostragem que eles fizeram, né? Então, importante a gente salientar também, porque apesar de ser um estudo multicêntrico, de alguns, foram agrupadas amostras de alguns projetos que já existiam em algumas regiões do Brasil, né? Então a gente está, né, tentando ali com mais de 1.000 indivíduos ter uma amostragem espalhada pelo Brasil, mas ainda assim tem as suas limitações. E aqui a gente está vendo a herança do cromossomo Y, né? Então, que é a linhagem paterna. Então, aqueles haplogrupos do cromossomo Y, né? Que determinam que a gente pode classificar bem mais facilmente, né? A ancestralidade. Então, também com as proporções paternas, né? Para as ancestralidades de diferentes continentes. E o que a gente vê aqui, na verdade, é a mesma coisa que o primeiro estudo genético com a população brasileira viu há mais de 20 anos atrás, que existe uma proporção muito diferente entre a herança paterna e a herança materna. Ou seja, dentro dessa miscigenação da nossa população, a gente teve, na verdade, o encontro de homens europeus, né, que estão representados aqui nesse 75% de ancestralidade paterna europeia, com principalmente mulheres africanas e nativo-americanas, que são esses 36% e esses 34% que estão mostrados aqui, né? E isso é a história que bate com os registros históricos mesmo, né? Que isso não foi, assim, por acaso,
que isso aconteceu por conta justamente da diferença né, diferença de poder, realmente, da invasão dos europeus no continente e da dominação, né, da subjugação dos povos e nativos, né, da escravização, do sequestro dos povos africanos e também do abuso sexual das mulheres, né? Então, que não é novidade nenhuma, mas que a gente pode ver isso na genética da própria população. Então, o que a gente estava vendo antes, né, do structure, né, daqueles modelos, a gente estava vendo com marcadores genômicos, né, então autossômicos. E aqui a gente está vendo especificamente as linhagens maternas e paternas separado, né. Então, aqui a gente pode observar essa proporção. Então, o que a gente vê, né, é que existe uma diversidade muito menor, né, de cromossomos Y, né, e eles são principalmente aqueles cromossomos Y europeus e portugueses, né. Então, essa diferença é sempre bem pronunciada em todas as populações que já foram analisadas no Brasil, em outros países da América Latina, em toda a América, na verdade, né, em diferentes proporções, porque principalmente com relação à ancestralidade mitocondrial, existem regiões onde ela é um pouco mais nativa americana e um pouco do que africana mesmo, né? Embora aqui também seja muito parecida, né? A proporção das duas, mas em diferentes regiões das Américas a gente vê, né, uma contribuição mais ameríndia ou, em geral, um pouco mais ameríndia do que no Brasil, né? Mas a gente sempre vê uma desproporção com relação a essa mesma proporção, por exemplo, aqui de 0,5% que a gente pode identificar no cromossomo Y que seja nativa americana, por exemplo, né? Ou só dos 14,5% de ancestralidade paterna africana. Então, é bem claro esse cenário. Então, só importante a gente lembrar que com relação ao cromossomo Y, pelo menos até hoje, os estudos que foram feitos com diferentes regiões no Brasil, né, e lembrando que esse estudo do DNA Brasil ainda é bastante recente, esses dados ainda são preliminares, então a gente não tem ainda, por exemplo, uma publicação, um artigo científico, né, onde a gente possa ver todos os dados. Esses dados foram publicados assim na mídia, né, por enquanto. Tem algumas publicações ali que estão em revisão. Então a gente ainda não conseguiu fazer essa análise, mas pelo menos até hoje, né, o que a gente sabe de diferentes regiões do Brasil é que as frequências dos haplótipos de cromossomo Y não mudam muito. Então não faz muita diferença a população, né? Esses haplótipos são basicamente os mesmos no país todo. Já a parte do DNA mitocondrial, né, a parte de herança materna, desde os primeiros estudos que foram feitos com algumas regiões diferentes no Brasil, já mostrava que existia uma diferença. Então, embora, né, além desse contraste enorme que existe com a ancestralidade paterna, também existe uma diferença de proporções entre a ancestralidade materna nativa americana, europeia e africana, em diferentes populações no Brasil, em diferentes regiões no Brasil. Então, isso, né, esse daqui é o dado do primeiro estudo lá de 2000, mas a gente continua vendo isso, né, em diversas populações, mas é importante lembrar que sempre a gente tem, né, o mesmo tipo de viés com relação ao Y. E aqui eu trouxe alguns dados para a gente lembrar também que quando a gente faz esse tipo de estudo, agora, por exemplo, no DNA Brasil, né, vocês viram ali que tinha amostras de indivíduos que se autodeclaravam brancos, pardos e pretos, né? Nem todos os estudos compõem uma amostragem igual, né, ou minimamente compatível com a população brasileira. Na verdade, como a gente viu, a maioria dos estudos do mundo são com populações europeias e no Brasil a maioria dos estudos também são com populações brancas, né? Que a gente chama também de euro-brasileiros, né? Por essa ideia de falar sobre a ancestralidade delas ser predominantemente europeia.
embora a gente sabe que o euro-brasileiro tem as 3 miscigenações, o afro-brasileiro tem as 3 miscigenações, mas seria uma medida, né, que a gente consegue colocar uma proporção onde o euro-brasileiro talvez tenha uma miscigenação um pouco menor do que o afro-brasileiro, que não é predominantemente africana a ancestralidade dele, mas é predominantemente mista. De acordo com os estudos que a gente tem, ela é tão africana quanto europeia, né? E mostrando que algumas populações específicas, né? Então, aqui a gente pode imaginar, por exemplo, a gente tem, né, alguns dados de populações quilombolas, por exemplo, né, que tem uma estrutura populacional um pouco diferente, né, tem um histórico de fundação, um histórico um pouco diferente do que a população urbana em geral. E mesmo nessas populações, a gente identifica o mesmo tipo de viés, né? Então, aqui, nesse caso desse estudo, em São Paulo, com a linhagem materna, né, o DNA mitocondrial, foi identificado 85% de ancestralidade africana. E só 48% de ancestralidade africana no Y. Então, também é um gap muito grande, né? Mas só para a gente ter uma ideia um pouco, né, que quando a gente fala população brasileira também não é assim, porque essa miscigenação não foi assim, homogeneizou todo mundo, né? A gente tem uma variação imensa entre os indivíduos e a gente vai ver variação em vários aspectos, entre regiões, né, entre populações específicas e grupos específicos no Brasil. E aí, para contar um pouquinho para vocês, né, já que a gente fala tanto disso, e acho que é um reconhecimento muito importante que a gente precisa fazer, né, da história e de todo o uso que foi, né, não podemos dizer científico, mas pseudocientífico, porque na verdade tinha uma explicação que deveria ser biológica, né, para quando foram propostas essas raças humanas. E então, se vocês não conhecem, né, muito assim a história, eu trouxe para vocês, e está lá também nos slides, o link dessa matéria da National Geographic, que eles trazem de uma forma bem didática, assim, um pouco da base, né, do que foi quando a gente fala, que a gente fala muito, né, que as raças não são biológicas. Sim, a gente vê isso, tem todos os dados. Exatamente todos os estudos genéticos mostram isso, né, mas ainda existem estudos que são distorcidos, que são mal interpretados e ainda não fica muito claro para as pessoas, né. Então, o que foi feito para definir? Essas 5 raças, foram inventadas 5 raças, né? Literalmente inventadas. E o dado que foi utilizado para isso foram 5 crânios. Um crânio de cada raça, para que se justificassem as diferenças entre as raças com características biológicas que, no caso, foram medidas de crânio, tá? Então, o que se pode medir num crânio, né? Muitas coisas são medidas, né, que são medidas que são estudadas, né, mesmo na realidade, de distância ali entre vários pontos de ossos e inserções de músculos e enfim, eu não vou saber dizer para vocês qual é, né, mas assim, tem muitas medidas que podem ser tiradas daqui. Literalmente foi a comparação de um crânio de cada uma dessas raças, né, que era um que representava os caucasoides, um que representava os negroides, né, um que representava os asiáticos, né, um que representava os nativos ameríndios, até me esqueci a outra. E, bom, mas na comparação, né, essas distâncias que foram medidas nesses crânios de uma pessoa de cada raça, ignorando completamente a existência de uma possível variação entre indivíduos, né, intrapopulacional, que seria dentro de cada um desses grupos ou raças que eles inventaram, né, então já ignorando toda essa... E ainda por cima colocaram essas medidas correlacionadas com características comportamentais, com inteligência, com tudo, né?
que pudesse ser hierarquicamente colocado, né, para que esses caucasoides, né, essa raça de pessoas brancas, fosse colocada no topo dessa hierarquia, né, como as características superiores. Então, se vocês lerem as descrições, porque essas raças foram descritas como se fosse espécie, descrição de espécie, sabe? Então tem lá a raça dos caucasoides. Então, eles são fortes, são isso, são aquilo, são inteligentes, são bobó, e vai descrevendo tudo aquilo. E a base é essas medidas aqui. Então, né, uma coisa absurda, né, totalmente fora da realidade, e é pavoroso da gente ver como que isso é feito, mas é puramente o método que foi utilizado, assim, para pseudociência mesmo, né, porque foi a descrição e tudo. Claro que a gente percebe, né, todas as falhas que foram e todas as lacunas, né, mas ficou como se fosse uma coisa biológica por muito tempo, né? Então aqui eles contam um pouquinho dessa criação, dessa invenção. Então acho que isso, né, a gente já tem reforçado bastante de que não existe esse fundamento biológico, e aí uma das coisas principais que as pessoas falam se não existe fundamento biológico, por que existe, por exemplo, diferenças de frequências alélicas entre populações? Vocês entram lá no Ensemble e vocês vão lá e olham, e vocês veem que as frequências alélicas para alguns SNPs, né? E assim a gente pode estimar, extrapolar para todo o genoma, ou para as características fenotípicas, para as doenças, né? Para tudo que também teria uma diferença entre grupos que poderia ser classificado como raça, né? Mas na verdade essas diferenças elas só acontecem porque a gente está fazendo um estudo de indivíduos que são extremos de uma variação contínua, né? Na verdade, as populações humanas elas são um contínuo de variação, assim como a gente viu na composição da ancestralidade da população brasileira. No mundo também acontece isso. Se a gente amostrar todas as populações, né, de todas as regiões geográficas, a gente vai ver esse contínuo de variação. Essa diferença que a gente pensa, que a gente observa, né, que pode ser observada quando você compara uma população Yoruba da África com uma população da Toscana, é porque você está pegando duas regiões já muito distantes e não está mostrando todo o intermediário de populações com frequências intermediárias também. Ou você está vendo alguns casos de variantes genéticas cujas frequências se alteraram muito por conta de fatores evolutivos, como, por exemplo, de seleção natural e até mesmo de deriva genética, por conta do histórico de pequenos tamanhos populacionais de algumas populações. Então, se a gente for olhar uma boa representação de todas as populações, vai ficar muito mais claro que a gente tem esse contínuo do que diferenças, né? E, além do que, as diferenças entre os indivíduos, entre qualquer pessoa do mundo, com qualquer outra pessoa do mundo, é só 0,1% do genoma humano. Então, toda essa lista de SNPs, de microsatélites, todo tipo de variante genética que a gente estuda, que está relacionado com qualquer característica, com qualquer doença, com suscetibilidade a qualquer doença, tudo isso é só 0,1% do nosso genoma. Então, a gente supervaloriza, né, esse pedaço, porque é uma parte informativa, né, é tudo que a gente tem para estudar do genoma humano, porque o resto dos 99,9% é igual para todo mundo. É a mesma sequência de DNA, né? E ainda a gente olhando, né, essa parte dessa variação, a maior parte dessa variação se encontra entre indivíduos de qualquer população do mundo, né? Então, essas porcentagens já são também bastante antigas, acho que tem até mais de 20 anos dos primeiros estudos também de estimativa de diversidade, que a gente tem, a partir desses dados aqui, quase 90%, né, da diversidade que a gente encontra. Então, considerando todos os SNPs, tudo que é polimórfico,
vai existir, por exemplo, os 2 alelos dentro de qualquer população do mundo. E a diferença entre as populações vai ser talvez a frequência do alelo, ou talvez um ou outro SNP que tenha um alelo que não tem na outra população, né? Que seria esse em média, que 10% da diversidade genética encontrada no genoma humano, que seria essa que realmente varia entre uma população e outra, principalmente se a gente pensar em um continente e outro, né? Ásia, Europa, África, Américas, né? Então, na verdade, o que varia entre as populações é mínimo, é muito pouco mesmo, tá? Professora, uma perguntinha. Diga. Aquele estudo ali que você mostrou, que eles estudaram 5 crânios, quando que foi feito, assim, por quanto tempo ele ficou válido, entre aspas? Então, válido, na verdade, assim, ele ainda é a sustentação do racismo até hoje, né? Porque ele é, assim, ele, claro que ele sempre foi pseudocientífico, né? Nunca foi uma desculpa que conseguiram inventar para justificar essa diferença, para dizer que essa diferença é biológica, para dizer que, né, que faz sentido essa categorização. Que na verdade não né, para dar um ar científico para isso. Mas assim, a gente não tem um momento onde ele, sabe, não tem esse momento de transição assim, aquele estudo, porque assim, não foi nenhum estudo, né? Foi uma observação de pessoas que misturaram totalmente essas questões sociais ali, que foram buscar, né, explicações e colocaram lá. Então não teve um momento assim de dizer, isso é inválido porque não, sabe, não é científico, isso não, né? Então foi ficando ao longo do tempo, e eu acho que assim, muito mais recentemente, né, que a gente tem uma clareza maior sobre isso, porque mesmo os primeiros, esses estudos genéticos que eu mostrei no Brasil mesmo, há 20 anos atrás, os próprios pesquisadores desses estudos, quando identificaram, né, essa miscigenação genética e tudo, ainda acreditavam, né, ou ainda tinham em mente, assim, ou pelo menos, né, não utilizaram, né, não exploraram esse resultado genético de uma forma a identificar, de uma forma que não pudesse ser usada para retomar aquela ideia de democracia racial no Brasil, de que todo mundo é miscigenado e por isso não tem racismo, né? Então, assim, não teve um momento de que isso deixou de ser válido, né? Isso é um reconhecimento de um árduo trabalho de muita gente aí. Sim, é que eu tava pensando, assim, que é tão absurdo esse negócio, esse estudo, né, entre aspas, que nem você falou, nem é um estudo. Na verdade, ele é uma observação para, né, dar uma justificativa aí para o racismo, que nem a professora falou. Mas daí eu fiquei pensando assim, é tão absurdo, tão mal feito, como que as pessoas, assim, como a gente sabe, né, que é justamente porque as pessoas queriam que isso fosse verdade e usaram isso como desculpa, mas não sei, eu fiquei pensando assim, como ninguém nunca parou e disse, não, gente, isso aí não foi, né, assim, se pegar 5 crânios, assim, que, na verdade, é todo um contexto, né, da própria história que a igreja colocava. Então, não sei se vocês conhecem também a história da redenção de Cã, né, da maldição, que, né, também foi uma ideia que foi colocada em todos os pilares da sociedade, né? Então, ela era compatível, né,
por mais absurda que seja, ela era compatível com a ideia da igreja, ela era compatível com a ideia dominante na época. Então, não tem explicação científica, a explicação é do contexto, né, da motivação mesmo. É muito triste isso. Assim, além do racismo em si, que já é horrível, né? Assim, você também usar essas coisas, a ciência para dizer que o racismo é válido e tal, é muito triste, mas Então, e é bem isso que a gente, porque assim, a gente tem, né, do início esses crânios, mas a gente hoje ainda está debatendo essas evidências, né, desses estudos genéticos, por exemplo, na interpretação deles. Tem gente que ainda hoje está discutindo, por exemplo, que esse viés aí esse viés aí, né, eu tô imitando a pessoa falando, o que a gente vê, né, dessa diferença de contribuição na ancestralidade materna e paterna, por exemplo, a gente não pode dizer que foi devido à violência, porque pode ter sido porque as mulheres queriam se casar com o colonizador europeu, assim, umas coisas, assim, sabe, dentro de um cenário de novela. meu Deus, que absurdo, gente. É importante a gente entender bem os dados porque as pessoas também distorcem esses dados, né, com as suas próprias interpretações. Então, é bem isso quando a gente fala, por exemplo, que todos os grupos da população brasileira são miscigenados geneticamente, têm as diferentes proporções da ancestralidade. Aí tem pessoas que falam assim, então a gente não precisa de políticas para a população negra no Brasil, porque todo mundo é miscigenado. Sim, mas se o racismo não é baseado em uma característica biológica, se o racismo é social, então a miscigenação da população não tem nada a ver com isso, né? Então, mas é totalmente distorcido mesmo. Então, é bem importante a gente ter consciência sobre isso e a gente, dentro da genética, se posicionar, né? Falar sobre isso também. Porque as pessoas pensam assim, isso daqui não é a minha área, né? Tipo, por que eu tô falando isso daqui? Se isso daqui não é minha área genética, eu devia me restringir aos dados genéticos. Mas, na verdade, tem muitas implicações sociais. E quando a gente vê que as pessoas estão distorcendo isso, não sobra outra alternativa senão realmente a gente mostrar que, pera, não, você está entendendo errado, não é isso, né? E é uma coisa que, na verdade, as pessoas no geral não sabem muito, né? Assim, quando eu vou conversando com pessoas, assim, família, amigos, e falo isso, tipo, as raças humanas não existem biologicamente. E é uma coisa que as pessoas não sabem, elas ficam surpresas, assim, nossa, como assim? Mas é tão diferente, né? E daí você explica um pouco mais, assim, tipo, gente, cor da pele, uma coisa tão pequena, né, no DNA, que não é justificativa para você dividir em raças, né? Assim, isso não faz sentido nenhum. E das pessoas entendem. Isso aqui ainda é uma coisa que, assim, quase todo mundo com quem eu falo ainda acha, tipo, nossa, como assim não existe raça, sabe? E é algo que também podia ser mais tratado nas escolas mesmo, assim, né? Deveria, né? Ano passado eu dei aula para o oitavo ano e eu fiz uma aula só sobre isso, assim, sabe? Pra, tipo, uma atividade, assim, sobre isso para falar para eles, não existe diferença genética, né? Racismo, não existe base para isso e tal. E é uma coisa que eu vejo muito pouco falado, assim, aquela coisa que, né, na escola tá num textinho do cantinho do livro, que às vezes o professor pula, mas é uma coisa, assim, muito importante, porque senão as pessoas, né, crescem achando que existe, que a biologia prova que existe raça, né? É que assim, é um tema tabu, né? E é um tema que deixa as pessoas, né, desconfortáveis. E os professores muitas vezes não foram preparados também para lidar com esse tema dentro das suas graduações, né? Então é todo um ciclo que a gente tem, né, de despreparo que, olha, é difícil da gente cortar, né? E claro que precisa de divulgação científica, né? Acho que isso é o principal para a gente
acabar com, né, com esse ciclo, assim, de realmente, porque os dados estão aí, né, então, assim, tem coisas que são há mais de 20 anos tão claras, né, então, ano passado, quando saiu essa matéria do DNA Brasil, por exemplo, que falava sobre esse viés de ancestralidade materna e paterna, e colocava um pouco mais explicitamente, né, a violência sexual contra mulheres negras e indígenas que ocorreu no Brasil, as pessoas ficaram chocadas, assim, eu fiquei, gente, mas faz 20 anos que a gente sabe disso geneticamente, né, porque pela história a gente sempre soube, né, mas, assim, mas as pessoas realmente, nossa, deu um baita de um debate, então, são coisas que realmente a gente precisa sempre, né, lutar para colocar, e acho que realmente é muito importante nas escolas isso, mas não é fácil, né, a gente colocar isso, implementar também de uma maneira correta, né, não assim distorcida, porque a gente vê muitas interpretações também distorcidas dos mesmos conjuntos de dados, digamos assim, né, então é complicado, mas eu acredito que a gente está tendo hoje muito mais exposição, né, a esse debate aí, graças a toda essa luta que ocorreu nos últimos anos. Acho que é bem importante mesmo. Que bom que você apresentou isso aproveitar, né, para colocar na sua aula, porque eu acho que é um tema bem multidisciplinar também e que, né, poderia ser debatido em várias áreas, mas especificamente na genética não dá para passar sem ele, não dá para ignorar a existência dele e realmente, né, a gente precisa ampliar um pouco do conhecimento e para acabar com os mitos. Sim. Flávia, você queria falar alguma coisa? Desculpa, meu microfone estava aberto, eu não vi. Ah, não, só queria saber se queria comentar, não? Mas, só comentando uma coisa, é difícil acreditar que a galera usou isso como base por muito tempo, mas a gente tem que ver que uma sociedade racista vai usar qualquer pretexto, qualquer mínimo motivo para justificar o racismo delas. Do mesmo jeito que a galera usa, sei lá, Bíblia, um livro, uma frase, não sei, o vento me disse, para dizer que não é animal até hoje. Então, não sei, acho que a questão é tão profunda que é muito difícil que isso mude rápido do jeito que a gente quer. Com certeza. Realmente não é não é uma questão, na verdade, de não ter os dados, de não ter as evidências, né? Não é uma questão de não saber, é uma questão de a quem isso interessa, né? Os dados estão aí. Dentro desse contexto também, gente, falando, né, sobre esses termos, e até saiu um artigo com esse debate bem recente também, que acho que é essa semana que eu li, que está sempre, né, num debate. Então, uns 12 anos atrás, mais ou menos, a gente teve um trabalho, um artigo publicado, assim, bem grande, bem impactante, né, numa revista importante, trazendo vamos parar de usar raça dentro dos estudos em genética e tal. E aí começou esse debate, né, então, assim, e as pessoas começaram, né, assim, o que a gente usa, então, se não é para usar raça, né? Como se fosse uma questão só do termo também, né? E o próprio uso que a gente tem hoje para ancestralidade é um pouco de substituir o termo de raça, sabe? Então, nem sempre ele é um novo termo, com um novo significado como ele deveria ser. O que a gente identifica hoje, né, que a gente
trabalha dentro da genética, o que a gente está falando quando a gente está utilizando essas origens populacionais, e a gente está falando dessa mínima diferença entre as populações, estudando muitas vezes, né, padrões genéticos que são diferentes, adaptações locais, né, tudo isso a gente está falando de ancestralidade como um conceito baseado num processo que é o processo de toda a história de um indivíduo, né? E dentro de uma população é o conjunto de todos os indivíduos dessa população, né? Tendo as suas, por exemplo, se a gente pensar em qualquer população no mundo, as suas médias, né, de ancestralidades, sendo que a gente sabe, né, e está reconhecendo dentro desse processo que existe variação individual. Então, claro que não é fácil lidar, né, com essa variação e nem sempre a gente tem toda essa informação, porque é necessário um estudo de marcadores de ancestralidade genômicos para a gente recapitular essa informação, mas a ideia que a gente está trabalhando é essa, e não a ideia de que existem certas ancestralidades as quais a gente pode encaixar as pessoas completamente, que seria a ideia de um conceito, né, padronizado, que seria muito mais parecido com a própria ideia de raça, né, porque seriam categorias fixas, e no caso da raça especificamente, né, a coisa mais, né, o pior do contexto de tudo isso é a hierarquização, né? E que é uma coisa que o termo, pelo menos, né, ancestralidade, quando a gente fala de ancestralidade, a gente não está falando de hierarquias, a gente não está dizendo nada sobre ser melhor ou pior, a gente está dizendo sobre existir variação, sobre uma história evolutiva, sobre adaptações a diferentes ambientes, né, a diferentes locais. Então, tudo isso é muito, muito diferente, né? Só que muitas vezes, quando a gente faz os estudos, né, e vocês vão ver lá nos estudos, a categorização é feita pelo quê? Por fenótipo, cor, raça do IBGE, né? Então, a gente não, de uma certa forma, a gente tem que diferenciar bem essas coisas quando a gente está falando, para não implicar raças biológicas, mas a gente também, quando está separando os indivíduos em brancos, pretos, pardos, a gente não está falando estritamente de ancestralidade, né? Então, é uma característica fenotípica. Então, ainda existe toda uma série de termos que são utilizados, né? O termo etnia, por exemplo, vem sendo bastante utilizado para substituir esse termo de raça, mas não é sinônimo, não é a mesma coisa, porque o termo etnia é um termo que é parte social também, porque ele define um grupo de indivíduos que culturalmente, né, compartilham a sua cultura, né, além de também compartilhar a sua genética e etc., mas que não tem hierarquização, né? Então, a gente, por exemplo, não utiliza o termo etnia, ou não deveria utilizar, né, o termo etnia para pessoas no Brasil, porque a gente não tem diferentes etnias no Brasil, né? A gente tem uma população com ancestralidade mista, né? Então, na verdade, tem termos que ficam aí bem mal utilizados nos trabalhos, né? Então, a gente ainda tem uma grande discussão com relação a que termo utilizar, que termo não utilizar. Eu, particularmente, procuro utilizar o termo mais compatível com a questão, né, com a coisa que está sendo relatada, e dentro da sua contextualização, né, e sendo coerente, porque, por exemplo, nos trabalhos dos Estados Unidos, você sempre vê afro-americanos, afro-american, e aí você vê brancos. Mas então, brancos seriam euro-americans, né? Então, da mesma forma como a gente faz, né, no Brasil com afro-brasileiros e euro-brasileiros. Se vai dar uma denominação assim, né? Então, não tem essa de dizer como a gente poderia colocar aqui para lá, né? Se a gente não falar nada, assume-se que é branco, né? Se a gente falar só pessoas, é branco, e se a gente for especificar
né, nos Estados Unidos, lá se falar americanos, é branco. Se falar afro-americanos, aí vai entender que são negros, né? Então, a gente utilizar uma linguagem que deixe claro, né, que não tenha esse viés. Mas é claro que a ciência não é livre, né? A ciência é feita por cientistas e não é livre do racismo também, né? Do racismo das pessoas, né, que fazem, e das instituições, né, e de todo o sistema. Então, a gente tem que estar sempre atento para essas questões, né, porque certamente elas permeiam todo o trabalho científico também. Prof, Diga. o uso de etnia é válido para os povos indígenas, já que eles têm a divisão cultural e social diferente assim do resto do Brasil? Sim, em termos de definição seria. Eu já vi que assim nem todos os grupos se identificam como etnias, né? Talvez não caiba para todas as situações. Mas, em teoria, sim. Pela definição que a gente tem, seria um grupo que, né, não isolado, mas um grupo característico, com a sua característica genética, com a sua característica cultural. Então, a gente utiliza, por exemplo, para vários grupos, né, várias populações, vários povos africanos, né? Eu já vi algumas pessoas falando que para indígenas é melhor a gente usar povos, mas o conceito de etnia caberia, né? Talvez tenha sido mal utilizado, tenha ficado relacionado com algum termo pejorativo, né? Então, por isso, talvez eles né, está sendo repensado isso. Mas se a gente for pensar, né, caingangues e guaranis, né, são duas etnias, sim, seriam duas etnias nesse sentido de que têm línguas completamente diferentes, né, então tem uma diferenciação genética importante, grande, né, não tem muito fluxo gênico entre si, pelo menos não talvez recente, mas não tão mais antigo, né, a ponto de que levou a essa diferenciação. Então, seriam etnias diferentes, né, de acordo, pelo menos com o que eu entendo da classificação. É claro que tem definições bem antropológicas, né, assim, mas assim, né, sempre a gente tem que ver o que cada povo também entende, né, da sua própria história, mas para mim, sim, seriam. Só não faz sentido no Brasil porque, né, a gente não se divide em etnias, na verdade, né? Não sei. Beleza. E, gente, sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, então, é um comitê nacional, eu não sei se vocês conhecem como é que funciona, né, mas nem sempre existiu Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, né, isso teve que ser criado por conta de uma série de danos que foram feitos com experimentos, basicamente, que utilizavam presidiários, pessoas negras nos Estados Unidos, né, e assim, que realmente era uma coisa absolutamente antiética e precisou ser criado normas e comitês para avaliar isso no mundo todo, né? Então teve reuniões mundiais, né? E no Brasil tem também então o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa e tem os comitês locais, né? Então, por exemplo, na UFPR a gente tem o Comitê de Ética em Pesquisa do setor de Ciências da Saúde, que na verdade atende toda a UFPR, que ele foi criado pelo setor de Ciências da Saúde, mas ele carrega esse nome ainda, mas todas as pesquisas, por exemplo, que são feitas na genética, todas biológicas, né, elas passam, que envolvem seres humanos, né, passam pelo Comitê de Ética do setor de Ciências da Saúde. E tem um outro comitê de ética que é específico para o hospital de clínicas, né, que envolve, daí no caso, estudos com pacientes do hospital de clínicas, né. Então tem um comitê de ética específico que são geralmente mais estudos médicos, estudos com intervenção, né, com testes de medicamentos, tem suas características
específicas, geralmente são encaminhadas no comitê do HC. E quando o comitê de ética local, né, entende que há a necessidade de uma avaliação pelo comitê de ética nacional, ou porque envolve múltiplos centros de pesquisa, né, ou porque tem algum fator que deve ser melhor avaliado, né, que deve ser mais rigoroso nesse sentido da avaliação do comitê de ética, ele pode ser encaminhado, qualquer projeto pode ser encaminhado para o comitê de ética nacional, né. Então, hoje tudo fica online, né, mas isso daqui não existe há muito tempo, né, tem uns 30 anos que foi criado, né, todo o processo no Brasil. Então, eles têm uma plataforma que hoje é nacional, né, que se chama Plataforma Brasil, onde todos esses projetos que são encaminhados para qualquer comitê de ética local são cadastrados, né, e dali eles são encaminhados. Então são vários formulários que são preenchidos e esses comitês então analisam todos os aspectos do projeto, né. Então existem várias normas, né, a serem cumpridas e existem vários formulários a serem preenchidos, né. Então, por exemplo, a participação de uma pessoa tem que ser voluntária e autorizada em um termo de consentimento livre e esclarecido, que é o chamado TCLE, né? Então, dentro da pesquisa, os pesquisadores têm que apresentar para o comitê o texto, né? Esse texto que vai informar as pessoas sobre que pesquisa é aquela, o que aquela pesquisa objetiva realizar, como ela vai ser feita, como vai ser a participação da pessoa, para que vão ser usados aqueles dados, etc., né? E vai ter lá o contato dos pesquisadores e também do comitê de ética, caso a pessoa tenha dúvidas futuramente. Essa pessoa tem que assinar esse termo, aí fica uma cópia com o pesquisador, uma cópia fica com a pessoa, né? Então, para crianças, por exemplo, né, então menores de idade, adolescentes, eles têm um termo de consentimento do responsável e um termo de consentimento da criança, né, o adolescente que está participando, que daí tem que ser numa linguagem bem mais acessível, relativa à idade, para ser compreensível, pode incluir figuras, desenhos, etc., né, para que haja o assentimento também. Então, isso iniciando o trabalho, né? Então, todos os aspectos têm que ser justificados, se vai ser feito algum tipo de intervenção, se vai ser dado algum tipo de medicamento que vai ser testado, qual seria o benefício, qual seria a necessidade de incluir certos grupos, por exemplo, precisa incluir mulheres grávidas, né? São considerados os grupos mais vulneráveis, então, que devem ser protegidos, né? Então, a princípio, a gente não deve incluir mulheres grávidas, a menos que o estudo necessite disso. Então, o benefício vai ser, não, porque é uma medicação que vai ser utilizada durante a gravidez, etc. Já foi testado em outras fases, em outras, né? Então, tem que justificar tudo isso, né? Por que você vai querer fazer cada procedimento e etapa do estudo? Por que você precisa tirar, 15 ml de sangue e não só 10 ml, né? Por que você tem que fazer tal procedimento? Por que você precisa de tal informação, né? Então, é um processo que às vezes demora meses, às vezes demora até anos, né? Dependendo da adequação aí, mas claro que tem todas as orientações, né? Mas porque muitos pesquisadores também veem o comitê de ética como uma barreira para sua pesquisa e não como uma forma de garantir, né, que tudo está sendo feito da melhor forma possível, né? Mas as pessoas têm acesso direto ao comitê, então qualquer pessoa que estiver participando de um estudo, por exemplo, ela pode entrar em contato com o comitê e perguntar, né? E ligar para o comitê ou mandar um e-mail lá e falar, olha, eu queria saber mais dados sobre essa pesquisa aqui, como é que tá, né? Então, mesmo se no site deve aparecer também a situação oficial, porque esse comitê acompanha a pesquisa durante a realização até o término da pesquisa. Então, se a pesquisa está prevista para durar 5 anos, né, durante todo esse período, os pesquisadores têm que enviar relatórios que vão ser recebidos e avaliados por esse mesmo comitê, né, de que está tudo sendo feito adequadamente e que
quando terminar, vai ser encerrado aquele processo, por exemplo. E hoje em dia já tem novas regulamentações, assim, dos últimos 5 anos mais ou menos, que, por exemplo, a gente coleta amostra de sangue, extrai DNA das pessoas para uma certa pesquisa. A gente não pode guardar aquele DNA e utilizar para outras pesquisas sem que essas pessoas deem um novo consentimento, né? Sem que elas permitam que isso seja feito. Então, existem novas regras hoje que já não eram coisas que aconteciam, né, há uma década atrás. Então, antes você podia, desde que não saísse dos objetivos gerais da sua pesquisa, por exemplo, você podia, eu analisei os genes HLA, agora eu vou analisar os outros genes. Não precisava ter um novo consentimento, né? Então, agora tem a criação de bancos genéticos, inclusive, né, na UFPR também tá se organizando isso para que, por exemplo, outros pesquisadores possam ter acesso a esses dados também, por exemplo, se estiverem trabalhando com a mesma população e elas tiverem também autorização, eles podem trocar essas amostras, por exemplo, né, dentro do sistema de bancos de dados, com autorização do Comitê de Ética e baseado na autorização por escrito, né, das pessoas. E tem também a forma hoje online do TCLE, que às vezes é feita em formulários, assim, não sei se vocês já receberam algum formulário de pesquisa online, assim, vem um Google Forms, vem a primeira parte, você tem que aceitar, né, dar o seu aceite ali, para daí prosseguir para responder as questões. Então, tem toda uma regulamentação em cima disso, varia de país para país, né? Varia conforme as populações também. Então, no Brasil, a gente tem regras específicas para populações nativas. E, então, por exemplo, populações indígenas, populações ribeirinhas, e qualquer população, na verdade, considerada como uma população tradicional, né? Tem as suas restrições extras, né? As suas precisa de uma avaliação mais aprofundada para poder ser realizado um estudo, não só com a justificativa do porquê, né, aquela população, mas também com mais autorizações, né? Então, por exemplo, não é suficiente só ter a autorização do indivíduo, às vezes é necessária a autorização do líder comunitário, às vezes passa por um outro contexto, por exemplo, a FUNAI, quando a FUNAI era uma coisa séria, né? E a gente, então, tem outras etapas para percorrer, né, dependendo do grupo de indivíduos que está sendo pesquisado. E claro que cada país tem as suas normas também, né? Existem normas que são compartilhadas pelo mundo todo, mas tem normas que são específicas de cada local. Por exemplo, no Brasil não é permitido pagar para um participante de pesquisa participar de uma pesquisa, né? É voluntário e não pode receber pagamento, porque é considerado uma coerção da pessoa. Nos Estados Unidos, por exemplo, é extremamente comum você ver os estudos prevêem verbas, inclusive, de pesquisa para pagar as pessoas que vão, por exemplo, vai coletar sangue, $50 para coletar. Assina a autorização da mesma maneira e tudo, mas recebe um pagamento por isso, né? Um incentivo que eles lá não consideram que seja suficiente para fazer a pessoa participar, né? De uma pesquisa que ela, por exemplo, não queria participar. E aqui no Brasil, então, não pode, né? Esse tipo a gente nem tem a verba, nem para fazer a pesquisa, né? Mas nem se tivesse a verba para pagar a pessoa, não poderia pagar. Mas varia, né? Então, a gente sempre, quando vai fazer também estudos em outras regiões, tem que seguir os comitês locais daquela região onde está a população, né? Então, independente da origem aí dos pesquisadores, né? Tem que seguir o próprio, por exemplo, o comitê da própria universidade e mais o local de onde está sendo feito. E claro que houve um avanço imenso, né, nesses últimos anos, principalmente com a cobrança, né, não só do comitê de ética, mas das pessoas que participam das pesquisas. Não sei se vocês já participaram de alguma pesquisa, ou já pensaram nisso? Se vocês gostariam. Eu já participei ali na fisiologia.
Era uma medição acho que do tônus do músculo da panturrilha, uma coisa assim, né? Eu tive que fazer uns exercícios e elas mediam daí acho que a pressão arterial, umas coisas assim, antes e depois. E você recebeu daí o TCLE para você assinar? Sim, Você mas foi bem legal se participar. sentiu esclarecida a respeito da pesquisa? Ah, sim. Isso é bem importante, né? Então, assim, provavelmente você quis ir atrás de saber os resultados dessa pesquisa, não? Ah, eu quis, só que eu não sei se já saiu a pesquisa ou não até, porque na verdade não era nenhuma pesquisa ali da Fisiologia da Federal, era de uma outra pessoa, acho que de Pernambuco, e que daí eles estavam coletando os dados para essa pessoa. Então eu nem sei muito bem quem foi e tal, mas eu tinha até esquecido mesmo eu fiz faz uns 2 anos já, eu acho, um ano. Mas é Certo. verdade, tem que ir atrás desses resultados mesmo. Isso é interessante. Isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo cada vez mais, sabe? Claro, a gente sabe que tem um tempo da pesquisa que não é igual as pessoas pensam que é, porque a pessoa vai fazer um exame de sangue, vai fazer um teste de Covid, é 24 horas, é 48 horas, e ela quer que em 24 horas, 48 horas tenha o resultado daquele exame, porque para muita gente é um exame, né? Não tem essa complexidade toda da pesquisa. Mas, então, assim, o tempo é diferente, né? Mas isso, por exemplo, é uma das coisas que tem que estar muito clara para a pessoa. Quais são os benefícios da participação dela na pesquisa e quais são os possíveis riscos, né? E as pessoas hoje estão cobrando, né? Muito mais do que cobravam antigamente. Então, as pessoas não estão mais, vão lá, alguém pergunta, pesquisador veio perguntar, responde, tal, coleta, faz tudo e daí depois não vai mais atrás. Não, as pessoas hoje estão telefonando para o laboratório, para o celular lá da mestranda, da doutoranda e falando, olha, você veio aqui coletar minha amostra, eu quero saber quando que sai esse resultado. Então, isso também faz com que as pessoas, né, comecem a pensar, porque o comitê de ética não exige isso. Ele tem as regras, as normas éticas, mas ele não exige, por exemplo, um retorno para o participante da pesquisa. Que muitas vezes não é o caso da pesquisa, porque talvez o retorno para você, o resultado da pesquisa seja científico e não sirva individualmente, né? Mas você tem direito a saber, por exemplo, todas as informações que foram feitas sobre você, né? Você pode ter curiosidade de saber qual era a medida que tiraram de você, qual era, né? E tudo isso você pode né, requerer. Então, tem uma nova solicitação, né, que tem vindo muito por parte das pessoas mesmo, de também ter um retorno da pesquisa. Então, muitos pesquisadores estão se vendo hoje, né, nessa possibilidade de trabalhar não só com a população no sentido de objeto de estudo, mas trabalhar junto com a população no sentido de buscar respostas, no sentido de realmente, né, em colaboração com as pessoas, né, de gerar benefícios, não só descobertas científicas, mas benefícios para a população. A Flávia disse que também participou. Os resultados, a gente tem que ter um pouco de paciência com os resultados, porque geralmente demora algum tempo. Mas no final é muito bacana a gente acompanhar, a gente realmente saber os produtos daquela pesquisa, o que foi, né, publicado, o que foi, porque principalmente a gente, né, que então, mas pode ser um TCC, mas pode ser parte também de uma pesquisa maior, pode ter uma produção, às vezes, né, dependendo da área, gera um artigo, um livro, enfim, várias coisas. É legal a gente saber também o resultado. E eu acho que mais do que legal a gente saber, né, para a gente ser da área, ter um conhecimento também e poder entender um pouco melhor, é a gente também gerar essa necessidade, sabe, nos pesquisadores, de dar a nossa contribuição como participante das pesquisas, né, de
de dar a nossa opinião, da nossa posição, perguntar, né, de fazer eles realmente ter essa interação maior, porque geralmente a pesquisa chega para o participante pronta, né? Então, assim, o comitê de ética avalia antes, tal, por exemplo, como você vai abordar as pessoas, né? Porque tem casos que são simples, mas tem casos que são muito delicados. Então, o próprio comitê da universidade, por exemplo, recentemente eles começaram a requerir que todos os questionários, por exemplo, que sejam feitos em aulas práticas, na universidade mesmo, que às vezes é feito com os alunos, assim, é tipo procedimento de aula, né? Não é uma pesquisa, assim, na verdade. Mas eles estão requerendo também que agora passem pelo comitê para evitar que os próprios alunos se sintam obrigados a participar da pesquisa porque é parte da aula, por exemplo, né? Então, mesmo que não seja uma pesquisa, assim, mesmo que seja um levantamento de dados, assim, só para ser utilizado na aula, mas as pessoas podem não querer participar. Então, recentemente, isso está sendo avaliado também, então o comitê ampliou muito, né, todos esses levantamentos, né, de dados que são feitos, que envolvem questionários com as pessoas, né, não necessariamente dados, mas qualquer coisa, né, que seja feita. Então é importante a gente também ter essa participação de ter uma certa cobrança, né, realmente de ir atrás de participar. E o CONEP é o órgão, né, que então começou agora nessa pandemia, na verdade é bem recente, fazer esses episódios do podcast que eu coloquei lá para vocês. E começou, né, assim, com episódios curtos, bem simples, acessíveis na linguagem, assim, mas contando um pouquinho da história, né, do comitê. Então, algumas histórias das pesquisas mais horripilantes que foram feitas com pessoas e que gerou a necessidade do comitê de ética, né, o próprio tratamento das pessoas dentro da pesquisa, os direitos das pessoas, né, então não é que uma vez você assine um TCLE, aí você deu autorização para tudo na sua vida, não, você pode em qualquer momento, por exemplo, decidir que aquele TCE, você quer de volta aquele TCE, você quer revogar aquela autorização que você deu, né? E basta você entrar em contato com o pesquisador e pedir, eu não quero mais que minhas amostras, meus dados, etc., sejam usados na pesquisa. Se em algum momento você se achar, né, por algum motivo que não quer mais. Então, né, são várias questões ali que são explicadas. Então, não é só para, né, um podcast que não é só para pesquisadores, né, mas também é muito útil para quem quer conhecer um pouquinho do processo, né, principalmente, assim, para quem tem interesse, né, de ver, porque muita gente não tem interesse, né, muitos pesquisadores não têm interesse nesse lado da pesquisa. Então, como eu disse, o comitê de ética é muito criticado, que é uma pedra no sapato, né, porque às vezes atrasa tudo os calendários, mas é por um motivo muito bom, né, por um motivo muito necessário, né, é o mínimo que a gente teria que ter, na verdade. Nem é tão exigente assim o comitê de ética quanto deveriam ser, né, pelos próprios estudos, mas garantem um mínimo, né, pelo menos de tratamento, né, nos estudos e de regulamentação das coisas que são feitas, né. Então, tudo isso segue as normas. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu acho que Acho que não, prof. Eu acho que eu lembrei de falar um pouco de cada coisa. E eu acho que era isso. Bom, qualquer coisa que vocês queiram, podem me procurar, né? E a gente tem algumas histórias aí, né? Alguma experiência com isso, e no laboratório também, onde eu tenho várias outras professoras que
também trabalham com genética humana, né, e com outras populações e com outras condições, então também tem vários dados, várias histórias para vocês conhecerem, se alguém tiver interesse. E se não, então eu espero vocês na semana que vem para os nossos seminários. Quem não agendou ainda o seu seminário, lembra de agendar lá, tá? Só porque daí, assim, a prioridade da ordem para escolha é de quem marcar primeiro lá na tabela, né? Então, e também o tema, né? Então, se alguém já tiver marcado um tema lá, a pessoa que marcou primeiro tem a prioridade de pegar aquele tema, né? Caso aconteça alguma duplicação de alguém queira falar da mesma população, da mesma característica, etc. Então eu espero vocês na quarta que vem para a gente fazer as apresentações. Também sobre o relatório final, tá? Eu também coloquei lá até quarta-feira para vocês entregarem a versão final do relatório com todas as atividades de todas as aulas, né? Que vocês realizaram alguma atividade com o SNP lá no Ensemble, tá? Então ali só para colocar aquele arquivo final com tudo junto, também vai vencer na quarta-feira que vem, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.